Vamos lá, então. Todo mundo está conseguindo ver? Eu estou. Beleza. Então, boa tarde a todos. Eu vou dar início à apresentação do nosso trabalho, que tem como tema Estado e Mercado, adversários ou aliados no processo de implementação da Política Nacional de Alimentação e Nutrição, elementos para um debate sobre medidas de regulamentação. Aí pode passar, Ana. Então, a história... Gente, um minutinho, tive um probleminha aqui com a apresentação. Prontinho, foi? Foi, pronto. Então, a história das políticas públicas de alimentação e nutrição no Brasil se iniciou a partir da década de 40, por meio de algumas iniciativas do Estado na era Vargas. E a ação percussora foi a criação dos Serviços de Alimentação e Previdência Social, os SAPs. Então, o Estado ele assume a tarefa de melhorar os níveis de alimentação e nutrição, sem partilhar disso com o setor privado. E, posteriormente, foi criado o Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição, o INAM, em 1972, que foi um marco para as iniciativas públicas nesse campo. O INAM ele instituiu um conjunto de programas que eram direcionados à população em situações de insuficiência alimentar e a grupos específicos considerados de risco, como as gestantes, crianças e nutrizes, além dos trabalhadores no mercado formal de emprego. Mas a criação do INAM acabou refletindo em problemas gerais encontrados na implementação das políticas sociais no Brasil, como a seletividade e a ineficiência. E a gente pode citar como exemplo desses problemas as fusões de programas e superposição de clientes, a expansão da cobertura a custo da quantidade e qualidade dos alimentos distribuídos para a população, a inadequação dos produtos formulados aos hábitos alimentares da população e a centralização no nível federal da compra de alimentos. Então, em meio a essas contradições de implementações de políticas sociais não tão efetivas e com o discurso de resgatar a enorme dívida social herdada do regime militar, o Congresso Nacional inscreveu na Constituição o direito à saúde, à assistência social e à previdência em um capítulo específico da Constituição, que foi o capítulo de Seguridade Social. Mas, após a extinção do INAM, em 1977, e com a ascensão do modelo neoliberal no Brasil, um conjunto de acadêmicos e técnicos, e também intelectuais, deu início à construção do PNAM. E isso foi como um caminho possível de resistência e valorização dessa temática no Ministério da Saúde. Assim, em 1999, foi homologada a Política Nacional de Alimentação e Nutrição, o PNAM. E é importante destacar também que essa temática de alimentação e nutrição, no campo das políticas públicas, é acolhida pela Lei Orgânica do Sistema Único de Saúde, que é a Lei 8.080, dando respaldo legal necessário para propor ações nesse ramo. E, então, o nosso artigo, o artigo do nosso trabalho, tem como objetivo provocar algumas reflexões a respeito das necessidades de pactuação entre o Estado, a sociedade e o mercado para medidas efetivas capazes de atuar no controle da obesidade e na melhoria das condições de saúde e nutrição da população brasileira. Agora a Ana vai dar continuidade à apresentação, falando mais especificamente do PNAM. Então, gente, a Política Nacional de Alimentação e Nutrição, ela surge assumindo como fundamento o entendimento da alimentação saudável enquanto um direito humano. E, além disso, ela também se compromete com a busca da garantia da segurança alimentar e nutricional do nosso país. A gente viu já em outras matérias, né, no nosso curso, a gente fala muito sobre segurança alimentar e a gente entende a importância de existir uma política dessa no nosso país. As diretrizes do PNAM são direcionadas à promoção de alimentação de qualidade. E, para alcançar esse objetivo, ela estimula ações intersetoriais, que é o que a Vitória falou agora há pouco, sobre a necessidade de integrar o Estado,
a sociedade e o mercado na busca por esse objetivo. Quando a gente fala de alimentação saudável, inevitavelmente a gente entra em áreas como a área agrária, econômica e ambiental, porque essas áreas estão diretamente ligadas com o processo que os alimentos passam até chegar até a gente. E isso mostra para a gente, mais uma vez, a importância dessa promoção de políticas intersetoriais para alcançarmos o objetivo de segurança alimentar no nosso país. O subtítulo dessa parte do texto é uma política social. O PNAE é uma política social. Uma política social é um programa de ação que visa atender necessidades sociais que ultrapassam a iniciativa privada, individual e espontânea. É por esse motivo que ela precisa ser implementada, porque ela ultrapassa todas essas áreas. O PNAE, exclusivamente, ele é uma política social inserida no gênero de políticas públicas. E uma política pública é uma linha de ação coletiva que concretiza direitos sociais declarados e garantidos por lei. Ou seja, é uma resposta do Estado a demandas que surgem da sociedade. A partir do momento que o Estado identifica uma demanda na sociedade, ele implementa uma política pública para satisfazer essa demanda. Sobre as políticas sociais, é interessante destacar que o modelo de welfare state se estabelece após a crise de 29, questionando a ideologia de não interferência estatal e trazendo a questão social para o modelo capitalista. E é a partir desse estabelecimento do Estado social que políticas sociais passam a ser uma questão importante, né? Porque houve uma crise que fez a sociedade admitir a importância de termos questões sociais no centro da nossa sociedade também. Então, foi nesse contexto que a elite econômica passou a admitir os limites do mercado enquanto regulador das relações sociais, porque antes disso, a ideologia era que o mercado iria regular todas essas relações. A gente passa a aceitar, assim, o Estado enquanto mediador civilizador. Então, a gente aceita que ele interfira nessas questões, em certas áreas, para resolver essas demandas que surgem na sociedade. No Brasil, a política social possui um desenvolvimento lento, débil, tardio e reducionista. Ela inicialmente foi tratada como questão de polícia. Acho que todos nós temos conhecimento, né, do momento histórico da revolta da vacina, porque os modelos campanhistas e higienistas que surgiram a partir de Oswaldo Cruz, eles tratavam as políticas sociais como uma questão de polícia mesmo, era algo meio forçado. E isso não resultou bem na nossa sociedade, não funcionou bem na nossa sociedade. Então, a gente já mostra que o início da aplicação de política social no nosso país não foi muito bom. E, a partir daí, a gente teve também Getúlio Vargas, com um complexo sistema de regulação de conflitos sociais, mas só a partir de 1988, com a Constituição Cidadã Brasileira, como a Vitória falou, né, que a partir dessa Constituição a gente teve um enfoque maior em políticas sociais, um enfoque maior na questão social, que se estabeleceu uma gama maior de políticas públicas voltadas a questões sociais no nosso país. Voltando ao PNAE, né, e analisando o PNAE enquanto uma política social, é interessante a gente destacar que existem dois eixos principais que norteiam essa política. O primeiro diz respeito a um conjunto de medidas e propostas voltadas para os serviços de saúde, com programas que enfrentam problemas como a deficiência de vitamina A e programas que enfrentam, por exemplo, a anemia ferropriva no nosso país. Então, é um programa voltado mais à questão de saúde pública, é um eixo voltado mais para essa parte. E existe um segundo eixo que ele
conjuga esforços para abrir um diálogo para fora do setor de saúde, convidando a sociedade civil e o mercado para o debate. Esse eixo, eu acho que é o mais interessante a gente analisar aqui, porque ele diz respeito ao tema do nosso trabalho, né, da nossa apresentação, que é essa necessidade de interligar diferentes setores para a gente alcançar o objetivo da Política Nacional de Alimentação e Nutrição. Esse eixo, ele foca em programas como o marketing de produtos industrializados, né, você aplicar medidas para regulamentar esse tipo de marketing, então ele conversa muito com o mercado. Agora o Alexandre vai falar um pouco sobre o cenário epidemiológico e político envolvendo alimentação e nutrição no nosso país. É interessante notar também que esse artigo é de 2008. Então, foi aprovado em 2008. Então, muitas das coisas se referem ao cenário daquela época. Boa tarde. Com relação ao cenário político e epidemiológico, é bastante enfocado no texto, né? Esse aumento aí, tanto no nível nacional quanto internacional, da mortalidade por doenças crônicas não transmissíveis. O que são essas doenças? São doenças que não são infecciosas, né? Causadas por vírus ou bactérias. São, como por exemplo, são doenças de outra ordem, não são infecciosas, como por exemplo, doenças circulatórias, diabetes, câncer, né? Que não tem relação com agentes infecciosos. E outra coisa que é abordada no texto, que está havendo uma epidemia da obesidade, né, no mundo, em nível mundial. E isso se refere à maior incidência dessas doenças crônicas, né? Como, por exemplo, problemas cardíacos, diabetes. Aqui, para se ter uma noção dessa dimensão desse tipo de doença, em 2001, quase metade, 47% da mortalidade mundial se deu por doenças crônicas não transmissíveis, né? E as maiores causas dessas doenças são o colesterol alto, a baixa ingestão de frutas, hortaliças, o excesso de peso, obesidade, falta de atividade física e consumo de tabaco. Pode passar, por favor. Aí para ilustrar isso que eu tinha falado, né, no texto eles citam isso, que o consumo de produtos industrializados, né, que nós do curso sabemos que não fazem bem para a saúde, como por exemplo, biscoito e refrigerante aumentou em 400%, uma coisa assim alarmante, né? Enquanto produtos mais saudáveis como arroz e feijão estão caindo em desuso, tem caído o consumo na população, né? Que pode agravar mais a questão dessas doenças crônicas que a gente falou anteriormente. Pode passar, por favor. Então, o contexto neoliberal, né, como a gente viu em outros textos, essa ideologia neoliberal, ela prega que o Estado deve intervir o mínimo possível em todas as áreas, né? Então, nesse sentido, a política social, ela é vista como uma coisa de paternalismo, né? Eu posso falar, uma política social é vista como algo que vai causar desequilíbrios, que não deve ser feito, né? Já outra linha de pensamento, que não é a neoliberal, critica justamente isso, né? Que o Estado, o pensamento neoliberal, quer desregular os direitos sociais, né? E a intervenção do Estado. Né, esse contraponto. No neoliberalismo, o Estado quer se desresponsabilizar em relação às questões sociais, né? E as ideias neoliberais refletem na alimentação, enquanto uma padronização do consumo de alimentos ultraprocessados. Pode passar? Aí agora a nossa colega
A Fernanda vai dar continuidade. Bom, nessa parte do texto foi iniciado com algumas perguntas bem reflexivas, como até onde os interesses do mercado e Estado podem ir e até que ponto o lucro pode ser mais importante que a saúde brasileira. Essa última pergunta é bem linkada com a ligação que o autor traz pelo existente aumento dos casos de obesidade e com as propagandas de ultraprocessados, já que essas propagandas são bem atrativas aos olhos dos consumidores e são bem presentes nas sociedades, mas elas podem ser maléficos se consumidas em excesso. A PNAN, a Política Nacional de Alimentação e Nutrição, relata que algumas medidas ilustram esse cenário de luta de interesse entre mercado, sociedade e Estado. E ela cita a necessidade de melhora do padrão de composição dos alimentos industrializados, como a redução dos níveis de alguns elementos, como sódio, gordura trans, açúcares, entre outros, para ter o controle mesmo dessas doenças, diabetes, hipertensão, que são doenças crônicas. Pode passar, por favor? Bom, com esse impasse citado acima, é necessário impor medidas de regulamentação nos processos de comercialização dos alimentos. Eu vou citar 3 que foram mencionados nos slides, que são disciplinar a publicidade de alimentos voltados para o público infantil, que podem ser propagandas beneficiando os alimentos in natura, e a aplicação de normas para o comércio de alimentos em lanchonete escolar, que são oferecer alimentos bons para a saúde das crianças, para elas aprenderem a se alimentar desde cedo. Já o segundo é investimentos em tecnologias para preservar a integridade dos alimentos, o mais próximo in natura possível, porque é bem importante, essa é a melhor forma para se consumir um alimento. Outra medida que foi aprovada pela Assembleia Mundial da Saúde são metas para a redução do consumo de tabaco. No Brasil, as discussões que aconteceram foram bem polêmicas, já que as empresas que fabricam os cigarros não querem perder os consumidores por essa medida. Mas, mesmo com essa polêmica, o Brasil apresentou redução consideradas dos números de fumante. Pode passar, por favor? A proposta de formulação de leis e regulamentações com o tema de alimentação surgiu a partir do Código Internacional de Comercialização de Substitutos do Leite Materno, que foi aprovada pela OMS, a Organização Mundial da Saúde. No Brasil, ainda não existe legislação específica de regulamentação de propaganda comercial de alimentos. Era para ter sido criado um projeto de lei, mas com o cenário epidemiológico da época, acabou formando um grupo de trabalho pela Anvisa para discutir a elaboração e aprovação de regulamentos sobre propaganda. O intuito desse grupo era discutir propostas para impedir práticas abusivas de publicidade, que auxiliavam o aumento de doenças crônicas como a obesidade. Pode passar, por favor? Essa é a curiosidade, que em alguns países, como a Suécia, o Canadá e a Noruega, apresentam medidas de regulamentação que proíbem qualquer publicidade e práticas de marketing voltadas para o público infantil até 12 anos. Eu achei bem interessante porque até pode comparar com o Brasil, que o Brasil ele não tem legislação específica de regulamentação de propaganda comercial de alimentos. Já outros países já têm voltada para um público bem interessante. E é isso. Minha parte. Então, concluindo o nosso trabalho, fazendo as considerações finais, nós temos uma chamada para reflexão feita pela autora, que eu acredito que seja bem interessante para a gente que é do curso de nutrição, a gente pensar sobre essas questões. A primeira consideração que a gente precisa fazer é admitir que para o funcionamento de uma política dessa magnitude no nosso país, é indispensável a colaboração entre o Estado, a sociedade e o mercado, mas sempre considerando que cada um desses elementos possui interesses e existem demandas diferentes sobre eles. Enquanto o Estado ele precisa assumir um papel
mais relacionado à saúde pública, o mercado ele precisa enfrentar as novas condições em que é preciso questionar a publicidade de produtos ultraprocessados e como isso atinge a nossa sociedade. A gente precisa também questionar a ideologia dominante na nossa sociedade de que a liberdade individual ela é supervalorizada e que às vezes a gente não entende que algumas escolhas individuais que a gente faz, elas estão profundamente relacionadas ao capital, ao consumismo, à propaganda, e que questionar essas nossas escolhas não é ferir a nossa liberdade individual, muito pelo contrário, é a gente possuir mais autonomia sobre as nossas escolhas e maior conhecimento sobre de onde elas vêm e por que nós a fazemos. Como a Ana falou, se o mercado ele for em contramão com as políticas públicas ofertadas, não vai ser tão efetivo, né? Porque se o mercado ele continuar a produzir massivamente produtos industrializados, ultraprocessados, acaba, como a Ana falou, acaba influenciando nas escolhas da população através do marketing. Eu achei até interessante que no texto ela fala que justamente os interesses do capital também influenciam no atual padrão alimentar da população, né? E que essa liberdade é ilusória, que a gente acha que a gente tem liberdade para escolher os alimentos que a gente consome, mas cada dia mais a gente é bombardeado com publicidades, mais publicidades, e se a gente não tiver o conhecimento, o discernimento para fazer essas escolhas, a gente acaba realmente sendo participando dessa alienação, né, que o marketing nos proporciona, assim, nesse caso, negativamente. E é interessante também que o texto fala do importante papel da Anvisa, né, como representante do Estado nessa regulação, tanto sanitária quanto de segurança alimentar. Acho que a gente pode concluir, né, o título é Estado, Mercado, e um questionamento se eles são adversários ou aliados. A gente pode concluir que os dois precisam ser aliados do nosso interesse em promover bem-estar para toda a população brasileira e que devem ser cobrados, né, em suas posturas para que possamos alcançar os objetivos de segurança alimentar e alimentação de qualidade para toda a população. Sim, assim como o pensamento de coletividade da sociedade também. Eu acho que é isso. Certo. Beleza, grupo, parabéns. Muito boa apresentação. O tempo passou um pouco, né? Eu já ia fazer interferência, mas como acredito que a gente vai ter mais tempo para discutir, tá legal. Grupo debatedor, estão postos aí? Estamos sim, Pedro. Podem começar. Então, o texto, né, traz essa reflexão, como as meninas já falaram, acerca de qual o papel do Estado e do mercado na regulamentação das propagandas e do consumo de alimentos saudáveis ou não no Brasil. E uma questão que a gente gostaria de abordar é a questão da globalização, porque ela rompe as barreiras e descaracteriza os padrões locais e leva a padronização de uns consumos baseados em símbolos e produtos supérfluos, como os fast foods, as comidas prontas, e que geralmente, né, são influenciadas pelos processos logísticos e a facilidade de acesso. Nesse sentido, a gente tem a falsa sensação de escolha, né? E acabamos, apesar, né, das políticas que foram criadas, como as meninas apontaram, o SAPS, o INAM e o PENAM, que até hoje vigoram, né, na nossa política, infelizmente a gente não tem esse controle sobre o que a gente consome.
uma falsa sensação de que a gente está sendo saudável, de que a gente está controlando aquilo que a gente come, não só em consumo de comida, né, mas num todo, como algumas séries do Netflix vem trazendo, a gente tem essa falsa ilusão de que somos controladores de alguma coisa, mas estamos sempre sendo bombardeados pelas influências, né, do mercado em geral. Nesse sentido, a gente pode apontar que o mercado, ele vai de encontro às políticas públicas, né, que o Estado propõe, porque ele propõe garantir a segurança alimentar e a nutrição principalmente das populações que sofrem com carências, as populações mais vulneráveis no caso. Então, a gente pode concluir que os interesses de ambas as partes vão de encontro uma com a outra, tendo que ser refletidas novamente, para que a gente possa realmente ter o controle sobre o que a gente consome, que a gente se alimenta, e também para garantir a evidência desses alimentos. Aí as meninas vão abordar agora a questão da qualidade da saúde do... Vocês estão me escutando? Sim, Stephanie, eu vou falar agora. Tá. Então, particularmente eu achei que esse texto, a forma com que ele aborda o neoliberalismo e esse assunto em relação à alimentação, ele faz uma boa ligação assim, com o texto que a gente leu no início da matéria mesmo, do David Harvey, que tratava do neoliberalismo também, e que argumentava, né, que o neoliberalismo ele tem quase que como suas características estruturais um projeto de poder restaurar o poder de uma elite econômica, né, gerando efeitos que são redistributivos e de desigualdade social crescente para a grande maior parte, né, da população que não está incluída nessas elites. E, inclusive, nesse texto ele também cita o Polanyi, que é um outro autor que tem uma visão também crítica ao neoliberalismo, que até foi citado aí nesse texto do grupo. E, enfim, eu achei que a gente podia pensar nessa perspectiva, assim, dos reais efeitos que o neoliberalismo geram na questão econômica das pessoas, e como a gente sabe que a relação entre a pobreza e a alimentação, né, a segurança alimentar, é uma coisa direta, isso tem muito a ver e muito ao que explicar do porquê que a gente passa por tanta dificuldade, por tanta fome, ainda nos dias de hoje, né, considerando que a gente já sabe que não falta alimentos. E só uma outra coisa também que me veio na cabeça, pensando na parte do texto que trata da globalização e de como que a competitividade crescente ela influencia nos padrões alimentares e, enfim. Tem um outro autor que chama Joseph Nye, que ele é dos Estados Unidos e ele é muito influente na questão da política externa. E ele é considerado um neoliberal na corrente teórica das relações internacionais, mas, enfim, o que ele trata bastante é justamente esse ponto da competitividade, que ele fala que atualmente, né, nesse mundo extremamente informacional e globalizado, os países eles estão cada vez mais buscando por uma competitividade que faz com que a política ela seja uma grande competição por atração, por legitimidade, por credibilidade, onde a habilidade que os países têm de poder compartilhar uma informação que seja considerada confiável é uma grande fonte de poder e atração nos dias de hoje. E esse autor, na verdade, ele cunha um termo próprio lá de poder que chama soft power, mas, enfim, só para ter uma noção, é um poder que não está ligado a nenhum meio coercitivo. É como se fosse uma capacidade de você cooptar o outro a fazer algo que você deseja, uma influência. Mas o poder não se resume a só influência, é só uma coisa que eu disse para vocês terem uma noção. Mas eu acho que justamente essa questão da habilidade de você conseguir compartilhar essas informações confiáveis e buscar sempre legitimidade e credibilidade tem muito a explicar o porquê que a gente ainda tem dificuldade de criar restrições em questão das propagandas no Brasil, por exemplo. Porque é difícil você derrubar a credibilidade que uma propaganda de uma margarina tem, por exemplo, sobre alguém que não tem um grande
às vezes não tem uma grande bagagem de conhecimento, de ensino, ou que realmente não se aprofunda nesse tipo de questão. É só isso. Oi, gente, eu vou falar um pouquinho do que a Vitória e a Ana até falaram no final da apresentação, que é de que muitas pessoas elas acreditam que a escolha da alimentação ela é feita unicamente pelo indivíduo, só que isso é uma ideia ilusória. Primeiro porque o acesso não é igual para todo mundo, principalmente por causa da questão socioeconômica e até de segregação espacial mesmo, que limita o acesso a diversos tipos de alimentos a determinados grupos, e também por causa da questão do marketing de alimentos. A gente até viu isso na disciplina de alimentação e cultura, um pouco disso, que antigamente as propagandas, elas tocavam, elas focavam no produto em si e nas qualidades que eles tinham. E hoje foca muito mais nas sensações que aquele determinado alimento vai proporcionar para o consumidor, como uma forma de persuasão mesmo. Então tem até uma propaganda da Coca, que ficou muito famosa, que é de abra felicidade, como se consumir o alimento fosse ser uma fonte de felicidade mesmo. E aí entra nessa questão que o texto debate muito de até que ponto o Estado não ultrapassa o mercado não ultrapassa o espaço dele entra na área do Estado mesmo, porque a alimentação ela é um aspecto cultural e de prevenção de doenças em promoção de saúde, que é uma função do Estado. E acho que é isso. Eu vou só complementar. Tá me ouvindo? Sim. Assim, um ponto importante tratado no texto que eu gostaria de explorar, e talvez até complementar, né? Como a globalização, juntamente com a industrialização, difunde, né? Como a globalização, juntamente com a industrialização, essa nova forma de se alimentar difunde, engloba duas ideias que são teoricamente opostas, porque ela produz exageradamente e é comida sem fim, né, com a globalização e a industrialização. Porém, ainda gera problemas alimentares como a desnutrição. Ou seja, a desnutrição atual, às vezes, passa não só pela falta de comida, mas também pelo acesso a uma comida pobre no quesito nutricional, a comida ultraprocessada. Sem contar que o excesso dela ainda pode ocasionar e pode afetar todos. E, de acordo com o Guia Alimentar no Brasil, o custo total de uma alimentação baseada em alimentos in natura ou minimamente processados ainda é menor do que o custo de uma alimentação baseada em alimentos ultraprocessados, evidenciando, né, uma crítica ao capitalismo, sobre sempre querer o lucro acima de tudo. Pois mesmo sendo mais econômica, além de mais saudável, a alimentação que é difundida e propagada é a que gera mais lucro, no caso a ultraprocessada, mesmo sabendo que ela não é a melhor opção para resolver o problema, já que mesmo ela sendo muito difundida hoje em dia, ainda mantém o grande número de desnutrição, né? Pode continuar. Boa tarde, gente. Eu queria dar essa retomada final, né, sobre essa questão aí do viés neoliberalista, porque as meninas defenderam aqui a priorização, né, da saúde como um direito básico, mas nem sempre a gente percebe que isso é considerado como um direito básico, porque a premissa inicial do neoliberalismo é mercantilizar tudo, né? Então a gente percebe sim essa mercantilização aí de um direito básico, que é a saúde, a alimentação e a segurança alimentar, enfim. Eu acho sim que o Estado e o mercado eles se aliam, né, por interesses hegemônicos. E na maioria das vezes o objetivo principal não é garantir o bem-estar social. A gente pode tomar como exemplo o Brasil, né? Por quê? Reduzir o consumo de industrializado, se isso vai promover, por exemplo, o aumento da incidência, né, das doenças crônicas não transmissíveis, e isso vai gerar rios de lucros para a indústria farmacêutica, por exemplo. Então a gente percebe sim esse cunho elitista aí,
que acaba transgredindo fronteiras mesmo, né? Então a gente não tem essa asseguração do direito básico e ele não é enxergado muitas das vezes como um direito básico, como uma prioridade na população. Então o que acontece? Outra questão que a gente pode abordar é essa questão do agrotóxico. Por que conscientizar a população, sendo que o Brasil, por exemplo, é o maior agroexportador, um dos maiores agroexportadores? Né? Então, essa economia aí do setor primário, ela nunca vai priorizar e exaltar essa questão. Nunca. Justamente pelo fato aí desse interesse econômico, entendeu? Então, tudo gira em torno do capital. Tudo é sustentado pelo capital. E é isso que a gente percebe, assim, a cruel iniciativa do neoliberalismo, né? Que é a exaltação ali de uma elite restrita, enquanto a população em massa, ela vive prejudicada e em déficit. Então, a gente tem que pensar muito nisso. A iniciativa política ela é regida por quê? E qual que é o fundamento disso? Porque, com todos os nossos valores corrompidos, né, tudo se torna um grande mercado. E é isso, gente. Obrigada. Certo. Obrigado, grupo debatedor. Gente, esse texto daí ele toca num ponto muito importante que eu acho que é exatamente aprofundando muito nossas questões aqui sobre a questão alimentar, sobre o neoliberalismo. É uma discussão que ainda não se concluiu, né? Nós já estamos aprofundando bastante nesse ponto. Já temos isso desde o começo, na verdade, a disciplina sobre essa questão entre os papéis do mercado, os papéis do Estado sobre a questão da segurança alimentar. E ainda fica inconclusivo quais são os efeitos, mas acho que algo fica aqui. Por enquanto, né, já aquilo, né? A lógica mercantil não serve, não garante a segurança alimentar. Eu acho que isso aí que já tem ficado bem, cada vez mais evidente, né? Bom, gente, eu já queria passar para o próximo grupo, para a gente não estender muito tempo. Nós temos aí mais 15 minutos nesse link, então eu prefiro passar. Pode ser para o próximo? Para o próximo link? Pode sim. Tá joia, então. Até lá, então. Já vou passar. Professor, já pode ir apresentando? Pode já abrir a apresentação, que até o pessoal, né, entender e começar a passar para cá. Tá bom. Tá? Tá dando para ver a apresentação? Tá sim. Beleza. Só um minutinho. Eu preciso saber se o grupo C já está aqui. Alguém do grupo C poderia me dizer se... Sim, Pedro. Tá joia, ótimo, porque aí já podem ter condição de debater. Então vamos lá, Ana, à vontade, grupo, né, como todo, fique à vontade para começar. Tá bom. Então, boa tarde, gente. A nossa apresentação vai ser sobre o texto Geografia da Riqueza, Fome e Meio Ambiente, pequena contribuição crítica ao atual modelo agrário ou agrícola de uso dos recursos naturais, que é um texto escrito por Carlos Walter Porto Gonçalves. Aí tá os integrantes do grupo. E esses são os tópicos que a gente vai abordar, que são crítica ao modelo agrícola atual, regiões temperadas versus regiões tropicais, monopólio de sementes, transgênicos,
aumento da produção versus fome, prejuízos ambientais desse modelo e considerações finais. Então, o autor ele começa dizendo que se tem percebido nos últimos anos que a fome é claramente um problema de caráter também ambiental. Então, ele explica que as regiões tropicais do planeta são as regiões que, apesar de apresentarem uma produtividade econômica menor, elas apresentam uma produtividade biológica mais elevada. Enquanto isso, a alta produtividade econômica das regiões temperadas, que dispõem de menor intensidade de energia solar, tem um alto custo ecológico, político e cultural. Isso acontece porque a extrema especialização, que significa a monocultura e a dependência de poucos cultivares, torna esses agroecossistemas vulneráveis a pragas e a variações climáticas, além de serem extremamente dependentes de insumos externos, como adubos e agrotóxicos. O autor, ele também faz uma grande crítica ao monopólio de sementes. Esse monopólio ocorre porque a propriedade intelectual individual, que são as patentes, tem se colocado em confronto com o conhecimento patrimonial, coletivo e comunitário, que é um conhecimento originário das tradições, por exemplo, camponesa, indígena ou afrodescendente. Então, há uma recusa em não reconhecer os direitos coletivos e patrimoniais das populações que possuem conhecimentos ancestrais. Mas, na verdade, esses conhecimentos ancestrais são reconhecidos pelas grandes corporações que se apropriam de forma gratuita desse conhecimento, geralmente oriundo de países de terceiro mundo, para posteriormente vender a esses mesmos países os seus recursos genéticos a preço de usura, que é uma palavra utilizada pelo autor e significa cobrança de remuneração abusiva. Um exemplo disso é o trigo cultivado no Canadá, que ele é exportado, para outros países, mas ele tem o gene procedente de 14 países diferentes. E aí, a consequência disso é que o conhecimento ancestral tende a se distanciar das comunidades que os criaram, e assim a produção se distancia da produção. Em relação aos transgênicos, que são novas espécies de cultivares que infelizmente têm substituído as espécies nativas e uniformizado a agricultura, levando à erosão genética, todo o mundo tem sido atingido. Então, o autor ele aborda essa questão na Argentina, que é um dos países onde a agricultura tem sido homogeneizada pela produção de soja geneticamente modificada. Esse monocultivo acaba levando à insegurança alimentar nesse país, porque produtos básicos da alimentação argentina, como lentilha e milho amarelo, que sustentava a população, passou a ser mais escasso, porque realmente tudo tem sido uniformizado com a soja. No Brasil, esse novo modelo agrário segue o mesmo caminho, porque o agricultor tem dependido cada vez mais do complexo industrial financeiro, que leva a uma segurança alimentar também. Então, a gente pode afirmar que essa predominância do monocultivo pode ser uma das causas pelas quais o Brasil tem entrado novamente no mapa da fome. No Rio Grande do Sul, até os anos 60, a produção de soja estava associada à produção de trigo, milho, pastagem para gado e a criação de porcos e seus derivados. Porém, desde os anos 70, o sistema de uso da terra e toda a cultura associada tem sido substituído por um sistema que tende ao monocultivo da soja também, como na Argentina. Então, antes, havia rotação de culturas, o que era mais harmônico, porque a soja, por exemplo, ela fornecia nitrogênio ao solo, a criação de animais proporcionava descanso e adubo ao solo, o que acabava favorecendo a produção do trigo. Esse trigo, por sua vez, ele era o centro desse sistema de uso da terra e promovia a segurança alimentar por meio da produção do pão, que é tão comum na mesa dos brasileiros. Então, mais uma vez, a gente observa que a tendência, ao monocultivo vai contra a segurança alimentar, além de favorecer a concentração fundiária e a destruição da propriedade familiar camponesa. E aí,
O autor também critica a Revolução Verde, que foi um movimento que tentou despolitizar a fome, como se ela tivesse apenas um caráter técnico, sem considerar aspectos sociais, políticos e culturais. E aí, ele diz que o resultado disso foi algo totalmente ruim, porque a produção de grãos aumentou 2,9 vezes, enquanto o uso de fertilizantes aumentou 10,1 vezes, o que é totalmente desproporcional. Só que o aumento da produtividade foi desigual, e é isso que a gente vai ver claramente no próximo slide. Segundo Samir Amin, a produtividade entre o mais avançado segmento capitalista da agricultura mundial e o mais pobre, que estava na razão em torno de 10 para 1, antes está agora a aproximar-se dos 2.000 para 1. E aí, os motivos que levaram a esse aumento produtivo foram melhoria nos transportes, incorporação de novos mercados e financiamento de grandes bancos. E agora o Gabriel vai dar continuidade à apresentação. Boa tarde. Pode passar, por favor, Ana Júlia? Nas amplas áreas do Cerrado brasileiro, 2 grandes unidades de paisagem foram conformadas pelas populações que ali vivem tradicionalmente, as chapadas e os vales. Os povos que vivem pelos cerrados desenvolveram sistemas de uso da terra da seguinte forma: geralmente no fundo dos vales, nos brejos, nos brejões, nos pântanos e nos varjões realizavam a agricultura, e nas encostas, nas chapadas, áreas onde a água é mais difícil de ser captada, sem tecnologia de captação em profundidade, deixam o gado à solta, fazem a coleta de pequi, da fava, do baru e outros frutos. Recolhem madeira e lenha, geralmente fazendo uso compartilhado, sobretudo dessas terras das chapadas. Pode passar, por favor. Ao contrário, para os grandes empresários do agronegócio, as terras das chapadas têm um significado distinto, sendo terras planas, significam custos energéticos menores. Essa é uma regra geral do espaço agrário brasileiro, onde a grande exploração comercial, quase sempre de exportação, ocupa as áreas de topografia mais planas ou suavemente onduladas, deixando os camponeses as terras mais acidentadas. A monocultura chegou assim aos grandes sertões, e com ela a homogeneização de uma região que se caracterizava por sistemas de uso múltiplo de recursos naturais, de manejo de uma enorme riqueza de diversidade biológica, que essas populações camponesas, indígenas, de afrodescendentes de geraizeiros, catingueiros, vazanteiros e retireiros, tornaram possível que chegasse aos nossos dias com um diversificado acervo como patrimônio cultural. O Cerrado brasileiro, com sua enorme diversidade biológica e cultural, vem se transformando assim numa área de expansão de grandes latifúndios produtivos, pelas enormes vantagens que oferece, seja pela riqueza hídrica que abriga, seja pela topografia plana de suas chapadas e de seus chapadões. Avalia-se que 70% da área das chapadas já esteja ocupada por esse tipo de empresa, seja com cultivo de grãos, algodão ou de monocultura de plantação de madeira. Pode passar, por favor. Os camponeses do Cerrado se veem hoje desapropriados por um modelo que, por sua própria lógica, não democratiza seus benefícios, seja pela elevada magnitude de capital que exige para aceder a todo o pacote tecnológico, seja pelas enormes extensões de terras, seja ainda pela diminuição de preços agrícolas que convoca, impedindo que cheguem ao mercado aqueles que estão abaixo do nível de produtividade médio, sempre rebaixado pelas grandes empresas do agronegócio. Dados recentes divulgados pela CPT dão conta de que os estados brasileiros por onde se expande o agronegócio são os estados onde há maior número de lideranças rurais assinadas e de famílias despejadas. Em somente um desses estados, o Mato Grosso, governado pelo maior produtor de soja do mundo, Sr. Blairo Meg, somente no ano 2003, o equivalente a 6,2% da população rural foi simplesmente despejada de suas terras, ou das 22 terras que reivindicava. Pode passar, por favor. Esses são os exemplos de como o modelo atual agrícola intensifica... desculpa, eu confundi aqui. E os prejuízos ambientais desse modelo, tem o abandono das terras não mais produtivas, que a cada novo hectare necessita de uma igualdade
de uma igual quantidade física de adubos, fertilizantes e sementes, e assim, quanto mais terras cultivadas, maior o consumo desses insumos, numa espiral ascendente que se nutre de terras baratas à frente, e na retaguarda, não raro, terras são abandonadas pela erosão, dado o uso intensivo. Afinal, terras baratas à frente são um convite a que não se invista na manutenção do fundo de fertilidade natural da terra. Tem o esgotamento do solo, a erosão, e a monocultura esgota o solo, faz com que ele não tenha tempo de se recuperar, como consequência, comuns solos exauridos apresentando erosões. O uso excessivo de fertilizantes, além de fazer mal ao solo, ao consumidor, também é lixiviado e contamina os recursos hídricos. O uso intensivo de adubos e fertilizantes trazem consequências danosas, como já vimos, sendo que aqui cabe destacar ainda o profundo desequilíbrio hídrico, que se instaura como latifúndios produtivos do agronegócio, com captação de águas em profundidade trazidas à superfície para uma irrigação com sistemas de pivô central, de baixíssima eficiência, onde se perde até 70% da água por evaporação direta, e assim com a quebra e inversão da função de caixa d'água das chapadas. O equilíbrio hídrico vem sendo rompido, principalmente no Cerrado e na Amazônia, pois a riqueza hídrica nessas regiões é enorme. Logo, todo seu regime vem sendo alterado pela simplificação extrema provocada pelo modelo agrário-agrícola, que vem se expandindo contra essas regiões, assim como pela exploração petrolífera, sobretudo nas contrafortes ramificações laterais, adino-amazônicos. A questão agrária hoje não é mais uma questão específica do campesinato, pois como cerca de metade da população mundial se tornou urbana, a questão agrária também se urbanizou. Cresce entre cientistas a convicção de que vírus e bactérias que vêm assolando a espécie humana com epidemias fazem parte de um mesmo tronco evolutivo de vírus e bactérias encontradas em outros animais, sobretudo em mamíferos. A domesticação de espécies de plantas e animais tende a aproximar essas linhagens evolutivas, e assim tornar mais provável as contaminações recíprocas. Os vírus e bactérias possuem uma adaptação biológica melhor do que a espécie humana, devido ao fato de que eles têm uma larga história de convivência com transformações na história geológica do planeta. Já está devidamente comprovada a relação entre o desmatamento de áreas tropicais e o crescimento de casos, como por exemplo a malária, na medida que o mosquito transmissor de doença não encontra mais os macacos que se alimentavam na floresta e passam a encontrar nos humanos seu alimento. Pode passar, por favor. E as considerações finais. Estamos diante de um modelo agrário-agrícola que não só tende para a concentração fundiária de capital, como pela exigência elevada de capital que coloca e impede a própria democratização do modelo. Além de diminuir sensivelmente a mão de obra empregada e também a participação do trabalho na distribuição da renda nesse complexo produtivo como um todo, se a diminuição dos preços dos produtos agrícolas pode ser vista como positiva, por outro lado, limita a possibilidade de agricultores que produzem com custos mais elevados ascenderem no mercado. Talvez a própria mudança de nomes de agricultura para agronegócio, como gostam de chamar o setor, os seus próprios protagonistas, indique onde está o problema. A produção de alimentos vem sendo cada vez mais concentrada nas mãos de menos produtores, e em muitos lugares a implantação da Revolução Verde agravou os problemas da fome e acentuou os conflitos sociais. Com a Revolução Verde, pode-se ver que a fome não só deve à falta de alimentos, e sim ao próprio modo como os alimentos são produzidos. E esse foi o final da nossa apresentação. Obrigado. Obrigada, gente. Ok, muito obrigado, parabéns, grupo, pela apresentação desse texto. Acho que exploraram bem aí a temática e o assunto também, que é bem denso, né? Esse autor, gente, é uma referência muito forte na geografia e ele tem uma escrita muito crítica, assim, é alguém que eu admiro muito, assim. Vários textos que ele coloca são textos com informações bem profundas. Mas vou deixar para que o grupo debatedor fale mais sobre isso. Então, grupo né? Fica à vontade. É o grupo C, né, Pedro?
Desculpa, não entendi. Grupo É o grupo C? Desculpa, grupo C. Falei grupo E, o que apresentou, é o grupo C. Vou apresentar o slide aqui. Boa tarde. O meu grupo é composto por mim, pelo Alisson, pela Giovana, pela Keliane e pela Rafaela. Então, primeiro eu vou dar um panorama desses 3 tópicos, começando pela Revolução Verde. Esse conceito, ele se refere ao conjunto das mudanças técnicas na produção agropecuária a partir dos anos 1930. Com a intenção dos norte-americanos de evitar o surgimento de focos de insatisfação popular por causa da fome e porque eles temiam a instalação de regimes socialistas que estavam assim crescendo muito naquela época. Então, basicamente, essas transformações elas consistiam na mecanização do campo, na utilização dos adubos químicos, pesticidas, herbicidas e das sementes transgênicas. Houve também o início da homogeneização da produção, na qual há pouca variedade produtiva e há muita concentração na produção. Não são levados em conta, então, a variação das condições ambientais, nem as necessidades e possibilidades dos agricultores. Um exemplo disso, que o autor fala no texto, é o fato de que os grãos mais produzidos no mundo hoje são o trigo, o arroz, o milho e a soja. E somente o Brasil, os Estados Unidos e a Argentina são responsáveis por cerca de 82% da produção de soja no mundo. Esse cenário, ele gera um agravamento da segurança alimentar, no sentido de que países que antes possuíam uma grande variabilidade produtiva, principalmente de hortaliças, hoje produzem principalmente esses grãos, né, a soja, o milho e o trigo. E aí eles acabam precisando importar muitos outros frutos e alimentos em geral, gerando uma dependência teoricamente desnecessária, né, porque esses países poderiam estar produzindo alimentos, mas aí os grandes agricultores optam por esses grãos. Um exemplo disso, que acho que até o outro grupo falou, foi a região dos Pampas, onde até algum tempo atrás a produção era bem mais diversificada e, consequentemente, mais sustentável, que hoje deu espaço para a agricultura industrial. A partir dessas mudanças, surgiu, então, o atual modelo agrícola, que é uma perpetuação dos conceitos da Revolução Verde e da agricultura industrial, principalmente da monocultura. Essa intensificação da produção e mesmo a expansão acelerada no Brasil nos anos de 1970 a 1980 ocorreu com o apoio direto de políticas públicas de intervenção, arbitrando em favor dos grandes interesses organizados, né, dos grandes fazendeiros. O crédito rural, ele ainda pode ser considerado o motor para os movimentos de expansão da agricultura brasileira. Mas é cada vez maior a presença de mecanismos privados de financiamento agropecuário. Agora eu vou falar um dado para vocês. Muito embora o crédito voltado para a agricultura familiar tenha se elevado, o crédito rural para a agricultura empresarial avançou muito mais. Segundo o Plano Safra de 2017 e 2018, o governo iria disponibilizar 200 bilhões para a agricultura e 30 bilhões para os produtores, na forma de financiamentos e outras políticas. Houve, então, um aumento da concentração de terras, que já era uma tendência mundial, mas também foi reafirmado aqui no Brasil, na qual os pequenos produtores não conseguem acompanhar a produção das grandes fazendas e acabam vendendo suas terras.
essa é uma situação que traduz a ideia do velho setor patrimonialista, que vê na terra uma fonte de acumulação de poder, de riqueza e de prestígio, e não só na produção de alimentos, né, visando uma igualdade social maior. O texto, o autor também fala que, segundo o jornal francês Le Monde, nos últimos 10 anos, na França, desapareceram cerca de 25% dos estabelecimentos agrícolas, mostrando, né, aí no panorama assim, internacional, essa concentração de terras. E outra característica desse modelo é o uso intensivo do solo, onde a agropecuária, ela é sim afetada pelas mudanças climáticas, né? A gente vê que várias catástrofes interferem, né, na produção de alimentos, mas ela também influencia na dinâmica desse fenômeno. É preciso mencionar a contribuição dos desmatamentos e da própria agropecuária em geral para a geração de gases do efeito estufa e, consequentemente, piora, né, o cenário do aquecimento global. E também a gente deve mencionar a poluição do solo e da água pelo setor, que ainda vê nas grandes extensões de terras agricultáveis aqui no Brasil como uma desculpa para não se investir na manutenção da fertilidade natural do solo. Além disso, a gente também tem a questão de que hoje o principal bioma, né, que está sendo devastado aqui no Brasil é o cerrado, onde quase assim, perto de 50% de todo o cerrado brasileiro já foi devastado. E somente 20% desse total ainda não foi intocado pelo homem, né? Então é uma realidade muito, muito cruel, assim, muito triste. Há também uma dependência de fertilizantes químicos e sementes transgênicas. E a Giovana vai falar melhor sobre isso. Bom, como a Ingrid falou, o demasiado uso de fertilizantes é uma das condições inerentes do modelo de exportação de commodities e de concentração de terras que é imposto. Esse uso ele é intensamente criticado por ambientalistas, por órgãos ligados à saúde e por sindicatos de trabalhadores, principalmente rurais. E segundo a FAO, em 2000, a relação entre a produção de grãos e o uso de fertilizantes era de cerca de 13 milhões de toneladas de grãos, enquanto em 1950 esse valor era de 42 milhões de toneladas, ou seja, agora são utilizados muito mais fertilizantes para produzir os alimentos e nós temos muito, muito menos grãos produzidos por milhões de toneladas de alimentos. Como foi dito pelo outro grupo, esse valor de fertilizantes em 1950 era de 14 milhões de toneladas e em 2000 era de 141 milhões de toneladas. Só que, segundo uma projeção da FAO para 2018, esse valor ultrapassaria 200 milhões de toneladas naquele ano, ou seja, dá para ver como o uso de fertilizantes é desenfreado. Outro problema causado por esse sistema agrícola é a extrema mecanização do campo. E o que colabora para isso também são as sementes transgênicas, já que elas são uma técnica que incentiva a agricultura sem agricultores, já que eles não têm que realizar tarefas de combate a pragas e as técnicas de plantio direto facilitam essa semeadura. Além disso, esse processo de mecanização do campo, apesar de ter se iniciado na Revolução Industrial, e no artigo ser mencionado que só no Chaco cada máquina desempregou 500 brasileiros, nós podemos trazer isso para o contexto atual e mostrar como pode ser visto nesse gráfico que, de acordo com o Censo Agropecuário de 2017, divulgado pelo IBGE, o número de estabelecimentos com tratores aumentou 50% em relação ao último censo, que foi realizado em 2006. Ou seja, o número de pessoas que antes ocupava essas áreas, realizavam um trabalho braçal, agora são realizados por máquinas, né, por tratores, e aí as pessoas não encontram trabalho, precisam se deslocar para cidades, provocando um êxodo rural e um desemprego.
Também pode ser visto no gráfico que durante esse mesmo período, o setor agropecuário perdeu cerca de 1,5 milhões de trabalhadores. E isso representa uma redução de 8,8% nesse valor. Esse valor também inclui a perda de 2,2 milhões de trabalhadores na agricultura familiar. Então, esse problema ele não causa só apenas o desemprego, ele causa também a perda de uma atividade que se desenvolve de maneira mais sustentável. Mesmo que a agricultura familiar possa estar ligada a uma agricultura de mercado, ela está mais próxima a um desenvolvimento agroecológico do que a agricultura ligada à monocultura e ao agronegócio. Agora a Ingrid vai falar um pouco do problema da fome. Eu acho que já ficou claro, né, que a fome não é um problema técnico, porque ela não se deve à falta de alimentos, mas ao modo como os alimentos são produzidos e distribuídos. Porém, a ideia de que a fome e a miséria são um problema social, político e cultural ainda é deslocada para o campo técnico-científico, como foi feito pela Revolução Verde, que fazia muitos discursos sobre combate à fome, mas que, em muitos casos, gerou abismos sociais ainda maiores, como a gente pode ver pelo fato de que, apesar do mundo já produzir calorias per capita suficientes para uma população de 12 até 14 bilhões de pessoas, a fome e a insegurança alimentar permanecem como grandes desafios. E a não associação da fome com a questão ambiental e ecológica é um grande erro. Por quê? É aí que entra a agroecologia. Pode passar o slide, por favor. A agroecologia, ela pode, ao mesmo tempo, aumentar a produtividade e a segurança alimentar, melhorar a qualidade de vida e a renda dos agricultores familiares e conter e inverter a tendência de erosão genética gerada pela agricultura industrial. A agricultura que a gente tem hoje, ela deve, então, ser reorientada para que os modos de produção e o consumo alimentar sejam totalmente justos e mais sustentáveis do ponto de vista ambiental. A relação da causalidade direta entre a pobreza e a insegurança alimentar e nutricional aponta ainda para a necessidade de estratégias que possibilitem acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os seus lugares, acabar com a fome e também alcançar a segurança alimentar e a melhoria da nutrição, promovendo também uma agricultura mais sustentável. Outro ponto importante é que a agroecologia, ela necessita de mais mão de obra. Então, associando ao que a Giovana falou, essa é uma ótima forma de contribuir com a geração de renda e, consequentemente, com o aumento da segurança alimentar. Então, a democratização dos sistemas agroalimentares, ela deve ser o foco de qualquer política de viés agroecológico. E isso implica em confrontar o poder do Estado, porque esse poder ele vai de encontro com toda a cadeia agroalimentar. E, finalizando, para que o governo possa avançar na agenda agroecológica, é necessário que ele programe medidas de retirada do apoio ao agronegócio, né? Porque ficou bem claro que esse setor é realmente privilegiado, como as amplas isenções tributárias, das quais o setor dos agrotóxicos se beneficia, e também seria preciso penalizar duramente o segmento da agricultura empresarial brasileira, para que haja uma mudança nesse cenário. Eu vi uma informação que recentemente lançaram um documento no México, onde foi feita uma pesquisa mostrando que após a taxação de bebidas açucaradas, né, lá no México, houve uma redução no consumo desse alimento. Então, fica claro que existem maneiras de melhorar e de mudar esse cenário. A gente meio que depende um pouco
do Estado. Então, assim, é um avanço existirem políticas públicas. Eu estava vendo a apresentação do primeiro grupo e eles estavam falando das políticas públicas, né? Que teoricamente garantem o direito à alimentação. Mas esse é um problema com raízes muito mais complexas e que necessita de uma integração muito abrangente, uma integração política, social, econômica e ambiental para ser solucionada. Eu também estava refletindo sobre essa ideia de Estado neoliberal, porque, assim, na minha opinião pessoal, esse Estado não está sendo neoliberal, porque fica claro que ele defende, privilegia muito, sim, um grupo. Então, não seria neoliberal, né? Não sei, essa é uma pergunta, assim, mais para o Pedro. E é isso, gente. Legal, obrigado aí pela apresentação, gente. Então, eu tinha até, né, eu normalmente tenho limitado as minhas intervenções mais com essas dúvidas, porque eu gostaria mesmo que o grupo falasse, e acho que vocês cumpriram muito bem. Parabéns para os grupos apresentadores e debatedores. Essa questão colocada sobre se o Brasil, se o Estado é realmente neoliberal, é uma questão muito legal, muito interessante, porque um Estado liberal, né, assim, no estrito senso, é um Estado que, bom, permitiria, sairia de cena para permitir o mercado, né, atuar com as suas próprias leis e dando todas essas possibilidades do mercado estar livre para tudo, para suas próprias regras se valerem, né? Mas a empiria, a forma como o Estado neoliberal se dá, e portanto isso seria a definição dele, segundo Harvey, né? É o Estado que realmente faz isso, privilegia grupos, né? Ele, na verdade, ele cria situações para o acúmulo de riquezas para determinados grupos, né? Ele abre possibilidades para o capital se acumular, está ali como uma espécie de conluio para a produção de oportunidades de novos empreendimentos lucrativos. Não seria tão ruim se não fosse tão concentrado e se não viesse a partir de um sucateamento de serviços públicos, e se não fosse algo que fosse maléfico para a população, né? Então acaba que a definição da realidade de como o Estado neoliberal se dá é essa, de fato. Não é um mercado livre, mas um mercado gerenciado para atendimento daqueles que ocupam o poder. Bem triste, então, né? É um pouco contraditório quando se vê essas questões, assim, né? No próprio liberalismo, se você for na fonte do clássicos, né? Há muitas coisas que os neoliberais hoje defendem que o liberalismo ataca. Um deles, por exemplo, é a taxação de fortunas. Sim. O liberalismo precisa disso para poder ter mais oportunidades, ser mais justo. Taxação de heranças também. O imposto de renda não é algo que o liberalismo... Dependendo dos autores, depende muito da vertente, né? Mas há liberais que defendem o imposto de renda como uma forma para promover a meritocracia de fato. E o Estado que ele tem que estar presente em alguns pontos para garantias de oportunidades, né? E não simplesmente ausente daquilo que é o dever dele, mas muito presente para outros. Por isso que a máxima, assim, né, do neoliberalismo é a questão dos lucros serem sempre privados, né? Ou seja, as retenções através dos impostos, que é uma forma de distribuição, né? Uma ferramenta distributiva de distribuição, ela é atacada e então os lucros são privados
E os prejuízos são coletivos. Portanto, quando se ocorre ali um tipo de crise, o Estado entra financiando através do dinheiro público, né? Isso em várias situações, em várias escalas. Pessoal, eu fico muito preocupado assim com o horário, né? Pela questão de passar muito tempo. Eu já pedi, né? Vocês já foram muito solícitos ao entender aí essa questão. Então, não vou me delongar. Então, quero agradecer muito a